Então vamos falar de esporotricose. A esporotricose ficou bem conhecida aí recentemente porque começou a se falar muito mais sobre ela, né? Mas a verdade é que a esporotricose já existe há um bom tempo no Brasil, infelizmente, e aqui na nossa região há pelo menos 2 anos a gente tem visto aumento dos casos, uma incidência cada dia maior, e isso é extremamente preocupante. O que eu vejo aqui no consultório é que quando o tutor chega até mim, ele já tentou diversos tratamentos, ele tem muita confusão ao entender o que é essa doença, o que causa essa doença, como é a contaminação, tem muitas informações erradas e às vezes falta de informação. Isso me fez querer gravar esse vídeo explicando um pouquinho para vocês o que é esporotricose e como a gente pode tratar essa doença tão terrível. Primeira coisa importante, a gente tem que entender que a esporotricose é uma doença fúngica, ou seja, ela é transmitida por um tipo de fungo chamado Sporotrix, ele é da família Sporotrix. Esse fungo, ele causa uma micose profunda, uma micose que fica lá no subcutâneo, não na parte superficial da pele. Esse fungo também tem predileção por climas quentes e úmidos, então lugares tropicais com clima tropical é o preferido desse fungo. Outra coisa importante, esse fungo afeta tanto os animais quanto as pessoas. Essa é uma doença com um período de incubação bem longo, o que pode dificultar também o diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia, em animais o período de incubação costuma variar entre 1 a 3 meses. Já em humanos, o período de incubação pode demorar até 6 meses, ou seja, pode ser que você se contamine hoje e só vá começar a demonstrar sinais e sintomas dessa doença daqui 6 meses. E agora falando especificamente dos cães e dos gatos, quais são os sintomas? Quais são os sinais clínicos? Bom, nós temos alguns tipos de manifestação da esporotricose. Nós temos a esporotricose com uma lesão localizada, uma única lesão, aquele animal que apresenta uma única lesão, onde está ali o fungo Sporotrix, onde a gente consegue ver aquela lesão ulcerada. Nós temos também a forma disseminada, que é quando o animal tem várias lesões pelo corpo, apresentando aquelas lesões crostosas, ulceradas, né, bem característico da esporotricose, e isso pode estar no corpinho inteiro do animal. Nós temos também a forma, ou seja, o animal já está com comprometimento não só com lesões na pele, mas também já tem comprometimento, já tem contaminação do Sporotrix na sua corrente linfática. E nós temos a forma extracutânea, que é aquele animalzinho que apresenta principalmente sintomas respiratórios. Ou seja, ele pode não apresentar uma lesão externa, mas ele pode ter o Sporotrix lá na parte respiratória, tanto o sistema respiratório superior quanto o sistema respiratório inferior, que é o mais comum, aquela parte do pulmão. Para vocês terem noção de como essa doença é grave, nem sempre você vai encontrar aquele sinal clássico, que é aquela lesão, principalmente na face. Pode estar disseminada, pode não ter uma lesão externa, então é preciso estar atento aos sinais. E quando nós falamos de esporotricose em animais, nós sabemos que o animal mais afetado são os felinos, são os gatinhos. Isso tem alguns motivos. O primeiro motivo é comportamental, é justamente o comportamento desse animal. Aquele felino macho, principalmente o não castrado, ele vai percorrer várias áreas, ele vai andar por bairros diferentes, ele percorre uma longa área. Então, se esse animal estiver contaminado e ele tiver aí esse acesso à rua, ele pode disseminar esse fungo por um lugar muito grande, uma área muito ampla. Segunda coisa que faz com que os felinos sejam mais acometidos, justamente esse macho não castrado que vai brigar com outros machos por conta de uma fêmea que está no cio. Os gatos, eles fazem muita arranhadura, muita mordedura, e é ali, através dessa inoculação, que eles transmitem o Sporotrix, que eles transmitem esse fungo um para os outros. Onde que normalmente costumam ser as áreas mais afetadas nos gatos? Justamente a região facial. O gato vai lá brigar com outro gato, ele arranha e acaba inoculando o fungo ali no nariz, ou ele faz uma mordedura na região de pescoço, na região de orelha, um para outro passando, se contaminando através desse comportamento do macho.
Outra coisa que também é bem característica dos felinos, eles têm uma maior quantidade de leveduras do fungo nas lesões, tanto que o diagnóstico da esporotricose nos gatos é infinitamente mais simples de se fazer do que nos cães, porque você fazendo uma citologia, a gente faz isso aqui durante a consulta, a gente já consegue ver essas leveduras no microscópio e a gente já consegue chegar a um diagnóstico. Isso não acontece com o cão, justamente porque a carga ali de leveduras fúngicas do gato na lesão é muito grande. Isso não acontece com o cão, isso também não acontece com o ser humano. Uma parte muito importante que eu tenho que frisar muito bem aqui para vocês: como que o ser humano pode se contaminar com a esporotricose, com o fungo Sporotrix. A maioria dos proprietários que chegam até mim tem esse grande medo. Nossa, será que eu me contaminei? Será que eu encostando ali no meu animal eu já estou contaminado? Esse fungo ele precisa da inoculação para poder então ficar ali na pele da pessoa, por exemplo. Então esse gato precisa te arranhar, esse gato precisa te morder. Essa é a forma que ele vai transmitir o fungo tanto para outro gato ou para um cão. Vamos dizer que um cão, já atendi um cão assim que se contaminou porque foi ali mexer com o gato, se assustou, arranhou o cão e esse gato estava contaminado com a esporotricose. Então passou para o cão através da inoculação. Então se você tem um gatinho com esporotricose, você vai iniciar um tratamento, sim, você tem que tomar muito cuidado, porque é normal dos felinos fazerem arranhadura, principalmente arranhadura mais do que mordedura. Então você corre o risco diariamente, sim, de se contaminar. Outra forma de contaminação pouco falada e que precisa ser mais falada é através de matéria orgânica. Eu também tive o caso de um gato que ele adquiriu esporotricose porque ele caiu numa lixeira. E essa matéria orgânica que estava na lixeira estava contaminada com Sporotrix. Então, no que ele caiu na lixeira, ele caiu da sacada na lixeira, ele se machucou, né? Ele teve um arranhão, aquela matéria orgânica estava contaminada com Sporotrix e isso acabou passando para ele. Então, por exemplo, olha a gravidade do que eu vou dizer agora. Se você tem um gatinho, ou melhor, vamos dizer que esse gatinho é da rua, né? Não é nem seu, vamos usar esse exemplo. Esses gatos comunitários, gatos de bairro, você tem ali um gatinho naquela rua e ele está com esporotricose e ele morreu, ele veio a óbito. As pessoas vão lá querendo ajudar, retiram o corpo desse gatinho e vão enterrar na casa de alguém. Esse solo vai ficar contaminado. Olha isso, o solo onde o gato ou o cão com esporotricose for enterrado, o corpinho dele for enterrado, vai estar contaminado com o fungo Sporotrix. Então nós temos que tomar cuidado, até mesmo como vai ser enterrado o corpinho desse animal quando ele vem a óbito, tem que ser incinerado, ele não pode ser enterrado no solo. Isso é muito importante, muitas vezes não é falado. Uma grande parte da culpa dessa disseminação do fungo Sporotrix é isso, é o manejo errado do corpinho, principalmente do gato que vem a óbito por conta da esporotricose. Outro grupo aí de risco, né, para a contaminação da esporotricose são os profissionais da saúde. Nós que estamos aí lidando com esses animais contaminados, principalmente estagiários, já vi alguns que se contaminaram, né? O estagiário ele ainda não tem muita experiência, ele vê o gatinho chegando para consulta, ele quer interagir, ele quer mexer e esse gato na maioria das vezes está com dor, está desconfortável e ali acaba dando uma arranhadura e esse estagiário se contamina. E não só isso, a gente tem que tomar cuidado também com as amostras. Sim, você pode se contaminar com uma amostra. Se você coletou ali uma amostra para fazer uma cultura fúngica, colocou ela numa lâmina e você se cortou com essa lâmina, ou você está com um machucado na sua mão, você pode se contaminar através da amostra de um animal que tem o Sporotrix. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado deve ser feito no manejo desses animais. Agora vamos falar de tratamento. Então, qual é o tratamento para a esporotricose? Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui para vocês com relação ao tratamento. Uma das principais causas de insucesso, né, de não conseguirmos lidar bem com o tratamento dessa doença é a falha terapêutica.
Então essa falha acontece ou porque o médico veterinário que prescreveu a medicação prescreveu por um tempo insuficiente, uma dose insuficiente, ou essa falha terapêutica acontece porque o tutor não segue à risca o que estava prescrito na receita. Então, por exemplo, se o médico veterinário prescreveu uma medicação antifúngica por um período de 90 dias, esse tutor para com 30 dias porque ele acha que o gato já está melhor, ele não volta para o retorno, ele não faz acompanhamento dessa doença, esse animalzinho não está curado e ele pode se tornar um caso resistente. Esse é o principal motivo da falha terapêutica, do problema aí de não termos boas respostas no tratamento da esporotricose. Outro problema que nós temos bem constante, cada vez mais constante, é a clínica do paciente, é aquele animal que já tem outras comorbidades, ou seja, um animal, por exemplo, que já tem uma doença hepática, ele se contamina com a esporotricose, mas ele já tem um problema no fígado, ele já tem restrições com relação à medicação, ele já é um animal mais imunossuprimido porque ele tem outra doença. Isso é um complicante. Pode ser sim que ele não tenha sucesso terapêutico, que ele não consiga vencer a esporotricose, porque ele já tem outra comorbidade, ou seja, ele já tem outra doença com a qual ele tem que lidar, e aí vem a esporotricose para piorar a situação. E, em último caso, que também precisa ser dito, é felinos que já estão resistentes ao itraconazol. Sim, isso está acontecendo e acontecendo cada vez mais, com maior frequência. Eu coloquei inclusive alguns estudos, alguns trabalhos. Se você for procurar, tem muitos já trabalhos publicados relatando resistência dos felinos ao itraconazol. Mas e aí, doutor, o que a gente vai fazer se esse gato já não responde ao antifúngico de eleição? O que a gente faz? Não tem o que fazer, vamos ficar todos desesperados? Não, é aí que eu quero chegar. Calma, que existe uma luz no fim do túnel. Sim, nós temos outra opção para o tratamento da esporotricose. Se você aí é tutor de algum gatinho ou cachorro que já foi meu paciente com esporotricose, você sabe bem do que eu estou falando, da crioterapia. A crioterapia veio já há algum tempo na medicina veterinária, tem sido cada vez mais usada, e na esporotricose nós tivemos grandes respostas. Eu tenho aí alguns casos compartilhados no nosso Instagram, você pode dar uma olhada, e são grandes casos de sucesso, animais que a gente acharia que realmente pela terapia convencional não teriam solução, que viriam a óbito, e nós conseguimos o sucesso. Então eu quero citar para vocês alguns benefícios do uso da crioterapia no tratamento da esporotricose. Primeiro, redução do tempo de tratamento. Se aquele animal com o antifúngico precisaria de 90 dias de tratamento, com a crioterapia você pode alcançar o sucesso com 30 dias. Então você cai de 3 meses para 1 mês de tratamento. Já é uma grande vantagem. Segunda grande vantagem, sem efeitos colaterais. Então, se aquele animal que com o antifúngico começaria a apresentar vômito, começaria a ficar inapetente, recusar a comida, começaria com isso a ficar debilitado, ele com a crioterapia não tem efeitos colaterais. Aquele animal continua se alimentando normalmente, aquele animal continua vivendo a vida dele normalmente, é uma grande vantagem. Terceira grande vantagem, e essa para mim ganha de todas. Nós não precisamos fazer associação perigosa de medicamentos. Por que perigosa? Porque eu já atendi vários casos de animais que estavam literalmente intoxicados por associação de medicamentos na tentativa de tratamento, de cura da esporotricose. São medicações muito fortes, na maioria das vezes hepatotóxicas, nefrotóxicas. O que isso quer dizer? Elas vão acabar tendo sinais e sintomas de intoxicação hepática, de intoxicação renal. As taxas dessas funções se alteram, esse animal começa a ficar mais debilitado, e se eu tiver um animal debilitado, como que ele vai vencer uma doença fúngica? A doença fúngica gosta justamente de animais imunossuprimidos, de animais debilitados. Então eu quero justamente o contrário. Eu quero aquele paciente forte, eu quero aquele paciente o mais saudável possível, com o sistema imunológico dele bom, para ele me ajudar a combater esse fungo.
Então, se fosse só isso o benefício da crio, para mim já valeria. Com a crioterapia, eu não preciso fazer essas associações. Mais uma vez eu digo, quem já teve um animal como meu paciente de esporotricose sabe que eu não uso esses protocolos terapêuticos. E outra vantagem, nós temos aí excelentes resultados, tá? Então, animais que realmente chegaram aqui já com alterações bem significativas, animais que já não estavam mais se alimentando, animais desidratados, animais com função hepática e renal extremamente alterados e que nós conseguimos reverter esse quadro através do tratamento com a crioterapia. Imagine então se esses animais tivessem chegado aqui no começo, que é uma das coisas que eu sempre falo. Qual que é uma das coisas que nós podemos fazer para termos maiores chances de cura, maior sucesso terapêutico? Começar a tratar certo desde o início. É muito mais fácil quando há um diagnóstico precoce da doença, quando há um início de tratamento precoce dessa doença. As chances de cura são infinitamente maiores. Esse animal não vai precisar sofrer por tantos e tantos meses fazendo essas associações aí. Então aqui nós fazemos a crioterapia mais uma medicação de suporte para que o sistema imunológico esteja bom, consiga combater essa doença e a crio vem para fazer aí a parte dela. Com isso nós temos realmente excelentes resultados. Então, em resumo, o que eu quis trazer aqui com essa aula de maneira gratuita para vocês? Informação. Explicar um pouquinho do que é essa doença, o que ela pode fazer, quais são as formas que ela pode se manifestar, principalmente ali nos gatos e nos cães. E mais importante de tudo, sim, nós temos outra alternativa. Nós não precisamos usar associações de medicamentos com potencial nefro e hepatotóxico. Nós podemos fazer o tratamento com grandes chances de sucesso de outra forma. Então, eu espero que eu tenha ajudado, espero que essa aula tenha aí trazido informações importantes para você. E já sabe, tem algum animalzinho, desconfia que pode ser esporotricose, então corre, porque o diagnóstico e o tratamento precoce são a chave para o sucesso terapêutico.